Eu sou 40, sou Naná. É Naná, o prefeito que cuida de você e que cuida de Ipatinga. É 40. Olá, minha gente. Estamos aqui para esse podcast, primeiro dia hoje, e recebendo o nosso futuro prefeito, Nardielo Rocha, meu querido Naná, Dr. Juliano, nosso futuro vice-prefeito. Quero dizer para vocês que é uma honra para mim estar aqui apresentando esse podcast. Né? E já conversando com o Naná, meu amigo de muitos e muitos anos. E vou fazer uma pergunta para ele, que é o nome desse podcast, né? Que história é essa, Naná? Olha, primeiro cumprimentar a todos, é uma honra para mim muito grande. Eu falo assim, está ao lado de dois mestres. O mestre da comunicação, principalmente esportiva, que é o Fernando Rocha. Eu brinco, eu falo que o Fernando Rocha, ele capinou para construir a Rádio Vanguarda, né? É um dos baluartes, Você não sabe disso, Fernando. Você sabe que eu já te entrevistei no campo. Narrei muitos gols seus, né? Eu sei disso. É o camisa 10. É o camisa 10, agora é camisa 40. Agora é 40. Camisa 40. E assim, pra mim é uma honra muito grande, porque eu me inspirei muito em você depois quando eu fui ser comentarista esportivo. Sim. Isso pra mim é uma honra muito grande. Aliás, eu acho que foi eu que te chamei pra vir pra cá. Você que me deu essa honra. Você e Aurélio Caixeta. Grande, tá Primeiro Caixeta lá na Educadora e depois você aqui na Vanguarda. Cachetão tá lá em Sou cima. Sou muito grato. E ao lado de outro mestre. Aí o mestre da saúde, né? Um médico que dispensa comentários e médico de verdade. Porque esse momento agora tem um monte de gente que fala que vai salvar a saúde, né? Uns até se intitulam de doutor, né? Mas o médico de verdade está aqui. Então é uma honra para mim também estar ao lado do doutor Juliano, o nosso futuro. Não é futuro não, Fernando. O próximo vice-prefeito. Próximo vice-prefeito. Você já até Deus quiser. Tomar a liberdade de pedir ao doutor Juliano que se apresente, doutor. Até porque o tema do nosso podcast hoje tem tudo a ver com o doutor Juliano, né? Tudo a ver com a nossa cidade, mas com o doutor Juliano. E então, que é o tema da saúde. E o doutor Juliano fala pra gente aqui, doutor. Um prazer enorme. Olha, o prazer é sempre meu, né? Agradecer, Fernando, o carinho seu e do Nardielo. Estar aqui entre esses dois ícones do esporte. E o esporte que eu sempre gostei e pratiquei muito na vida foi levantamento de livros, né? Eu nunca fui esportista, jogador de futebol. Aliás, eu era ruim demais de futebol. Por isso que eu sempre era dono das camisas e da bola. Porque se não me deixar jogar, eu levava tudo embora. Eu acho que é porque a gente não levantou muito livro que a gente foi jogar futebol. Mas a gente já tem uma história longa aqui com a cidade, né? Eu cheguei aqui, eu tinha 28 anos de idade, cirurgião novo, recém-terminado, residência de cirurgia geral em Belo Horizonte. Cheguei aqui para pertencer, na época, assim, com muita honra ao corpo de cirurgiões do Hospital Márcio Cunha. Né? E de lá para cá, eu tive um cuidado com um prazer imenso de fazer o que faço até hoje, né? Que é cuidar das pessoas e fazer o que eu faço, o que eu acho que eu aprendi a fazer bem, que é cirurgia. A única coisa que eu lamentava naquela época, aos 28 anos, é uma coisa pesada, né, que as pessoas não gostam de ouvir, mas cirurgião tem abstinência de sangue, a gente tem que ver um sanguinho de vez em quando, né, e o cirurgião gosta disso, porque a gente tem resultados, né, e os resultados, graças a Deus, sempre foram muito bons. E eu sempre lamentei que o dia só tinha 24 horas. Eu trabalhava incansavelmente, eu cheguei a trabalhar em todos os hospitais da região, de Timóteo até aqui em Ipatinga, em todos eles, em unidades de saúde, né? Sempre buscando o que eu podia fazer de melhor para as pessoas com a qualificação que Deus me deu, né? Eu tenho a honra de dizer que sou médico por vocação, né? Não foi por necessidade nem para aparecer, eu sou médico por vocação. Desde criança eu não quis ser outra coisa na vida. E estou aqui até hoje, nessa luta, né? Junto com o Nardielo, aí nessa nova empreitada. Acredito que nós vamos realmente fazer a diferença nesse processo. Enquanto tem pessoas aí que estão andando rua a rua tentando conhecer a cidade, nós já abraçamos esse processo há mais tempo, porque nós vivemos a cidade. Eu conheço bem a cidade, conheço todos os bairros, todas as ruas, conheço as necessidades, das oportunidades que tive de estar nas casas. E outra coisa que eu tenho muito orgulho em dizer, nunca tive uma porta fechada nessa cidade.
sempre tive porta aberta para tomar um cafezinho, para conversar e tentar ajudar na medida que a gente conseguiu. A gente sabe as limitações que existem, principalmente no serviço público, que é o grande motivo da gente estar aqui hoje. É para fazer essa transformação que eu acredito que vai mudar a vida das pessoas. Obrigado aí pela oportunidade. É isso aí. Então vamos começar, né? Vamos entrar no tema, porque eu acho que a população de Ipatinga hoje é uma das... a que está sofrendo mais, né? É a área de saúde aqui, tá terrível. As pesquisas mostram isso. Hoje, o que mais assola a nossa população é a saúde pública que está na UTI. É um caos. Um caos, é verdade. Então vamos começar pelo nível primário, a questão das UBS, do PSF, né? Então, Nardielo, como é que você está vendo essa situação? O que você projeta, você e doutor Juliano, né? Uma reprogramação das UBSs, o que passa pela cabeça de vocês? Olha, eu não sou médico, mas a gestão pública que nós fizemos, e num momento muito difícil, o mais difícil da história desse município, porque nós estamos falando de uma pandemia que assolou o planeta Terra, tudo isso fez com que o que a gente já conhecia, a gente aprimorasse, e conhecemos mais um monte de coisa, até pela circunstância, não é isso? Então nós sabemos da importância do sistema primário, porque a partir do momento que o sistema primário, as nossas UBS funcionam de verdade, ela desafoga o secundário, que é a UPA. Né? Hoje um dos grandes problemas nossos, na UPA, é que a grande maioria, mais maciça, que se encontra lá, estão com pulseira verde. Ou seja, pessoas que não têm praticamente nenhum tipo de urgência, que poderiam solucionar seus problemas na unidade básica. Só que quando ele chega na unidade básica e não tem nada, não tem nem dipirona, ele já vai direto para a UPA. Então, nós precisamos de fortalecer esse sistema primário. E quando nós passamos pelo governo, na primeira etapa, que foi apenas 2 anos e meio, Fernando, e eu gosto sempre de salientar isso, porque as pessoas falam assim, Naná, seu governo fez muita coisa. Muita gente, inclusive, compara, fala, seu governo é muito melhor do que o que está aí hoje. Mas eu lembro para ele, mas o meu foi de 2 anos. 2 anos, você foi eleito naquela eleição extemporânea. Exatamente. Então, o que nós fizemos em 2, imagino que nós vamos fazer em 4, se Deus quiser. Então, nosso primeiro objetivo foi fortalecer o primário. E nós fizemos 5 unidades básicas de saúde. Nós entregamos 5 em 2 anos e meio. Talvez isso seja inédito aqui na cidade de Ipatinga. Nós entregamos a unidade de saúde do Panorama, a unidade de saúde do Vila Formosa, a do Parque das Águas, lá no Planalto. Nós entregamos a UBS do Bom Jardim 2 e a Nova Esperança. Então, por quê? Porque nós sabíamos da importância de fazer esse fortalecimento do primário. E, imediatamente, procuramos melhorar os equipamentos das demais e criamos o Saúde na Noite. Eles falavam que saúde na noite não era importante, antigamente tinha isso, tinha aquilo. Falei, não, agora nós vamos ter em praticamente todas as unidades de saúde. Chegamos a ter em 17. Ou seja, nós estendemos o atendimento até 22 horas. Exatamente para desafogar. Para desafogar o secundário, para desafogar a UPA. Colocamos, inclusive, eletrocardiograma nelas. Quero até saber depois aonde estão esses aparelhos. Colocamos em todas as unidades de saúde o eletrocardiograma. E sabemos que o grande segredo, o doutor Juliano vai falar muito melhor do que eu, é nós termos, inclusive, médicos que possam atender as pessoas ali. E os profissionais, eles existem. Nossos profissionais são de alta qualidade. O que falta em Ipatinga hoje, Fernando, na saúde, principalmente também no primário, não é dinheiro. O que falta é gestão. O que falta é qualidade de gestão. Por falar em gestão, parece que nós temos aqui vídeos da construção dessas unidades de saúde. Vamos mostrar? Vamos mostrar esses vídeos. É bom que fica registrado, né, Fernando? Fica registrado. Não fica só na resenha, né? Exato. Então vamos ver esses vídeos aí mostrando a construção das unidades de saúde. Mas com muita fé, Ipatinga tem vivido um milagre. Só para você ter uma noção, só na saúde, o governo deixou de repassar para Ipatinga no último ano 88 milhões de reais. Essa é a dívida com Ipatinga. Ainda assim nós estamos rompendo. E a UBS, ela era uma prioridade para nós. Entregamos a do Nova Esperança recentemente e agora entregamos essa do Bom Jardim 2, que era uma necessidade, um bairro com mais de 20 mil habitantes,
com uma unidade que praticamente não atendia às exigências da população. E nós estamos fazendo um alto padrão, e não é só isso, né? Nós estamos agora concluindo, né, a complementação de todas as nossas equipes, as 58 que nós temos em Patinga, todas elas com médico. Isso representa para nós o desafogamento da UPA. Eu acreditei. Acreditou e deu certo. Deu certo, acreditei. É uma unidade de saúde composta de recepção, áreas de coleta, consultórios de acolhimento, consultórios médicos, consultórios odontológicos. Uma novidade, essa vai ter sala de vacina e em funcionamento. Em resumo, essa unidade vem trazer um conforto e uma dignidade, tanto para quem trabalha, como para o usuário, principalmente, que vai vir usar os nossos serviços da saúde. Eu achei uma maravilha, viu? Achei tudo muito bacana, feito com muito bom gosto. Eu acho que as coisas, quando são feitas por amor, aí, principalmente em função das pessoas mais carentes, né, que precisa muito. Aqui no Bom Jardim precisa demais desse acolhimento. E com as novas acomodações, eu acho que estamos muito bem. Não, mas ficou muito bom. Tá ótimo. Pois é, então, vocês viram aí, né? Aqui, né, Naná, a gente mata a cobra e mostra o pau. É porque, na verdade, né, Fernando, é verdade que nós estamos falando. Nós trabalhando com fatos verídicos. Nós não estamos falando de história com HE, nem com E. Né? Nós estamos falando de história Com H. Com H, que foi construído de verdade, mesmo com todas as dificuldades. 2 anos de gestão, com um orçamento 1/3 praticamente do atual, 5 unidades de saúde entregue. Nesse governo de 4 anos que nós encontramos aí, nós não vimos fazer uma unidade de saúde sequer. Pelo contrário, até as que começaram a reformar, não terminaram até hoje. É verdade. Doutor Juliano, como que será feito para fortalecer essas unidades básicas de saúde? O Naná tocou numa história aqui, e eu sou testemunha disso, porque eu moro no bairro Betânia e utilizo ali daquele posto de saúde, a unidade básica da Vila Militar. E lá toma minhas vacinas, procuro ali e tal, e vejo o pessoal reclamando muito lá, que falta tudo, falta esparadrapo, falta dipirona, falta, sabe? Como que o senhor vai, na área do senhor, como fazer para poder a população não ficar tão prejudicada, vamos chamar assim, talvez não seja a palavra exata, mas sofrer com isso? Vamos, para resumir isso que você falou, nós vamos ter que exorcizar a incompetência do serviço público na área da saúde, né? Tem muita gente que se propõe a fazer o que não sabe o que precisa ser feito, né? Então isso aí vai ter que ser encarado de frente. Mas o Nadir foi uma coisa interessante, que é a forma que eu vejo o nível primário deveria ser uma porta de prevenção, né? E, inclusive, eu acho que até uma mudança de mentalidade é importante. Quando você fala que você tem postos de saúde, a gente está falando que você está querendo proporcionar a saúde. Na verdade, o que nós deveríamos ter é postos de prevenção à doença, né? É evitar que as pessoas adoeçam. E o que acontece hoje? As pessoas não estão sendo buscadas para prevenir as doenças e, teoricamente, se fala assim, se você tem pressão alta, se você quiser remédio, tem aqui. Se você tiver febre, vem cá que tem um remédio. E nem isso está acontecendo, né? Falta uma assistência social lá? Pois é. Isso é um outro fato. O primeiro fato, que eu talvez não seja só aqui, mas aqui a gente pode mudar, porque a gente está aqui, o conceito do programa de saúde da família, ele não prevê o médico o tempo todo dentro do posto só para poder fazer receita e atendimento, né? Eu acho que a gente tem que fazer aquela busca ativa, né? Aqueles que têm maior vulnerabilidade de saúde, essas pessoas têm que ser buscadas ativamente e falar, olha, você precisa disso, nós estamos te colocando isso à disposição. Esse é o princípio do programa de saúde da família, é fazer a prevenção. E nessa linha que você falou, eu tenho assim, um carinho muito grande pela assistência social e acho que ela pode ser fundamental na prevenção das doenças no município,
porque ela pode fazer essa busca ativa de vulnerabilidade, inclusive dentro das próprias casas. É você tirar assistente social, obviamente, ter condições de valorização para isso, aos profissionais, para que ele saia de dentro da unidade, né? Quando eu trabalhei na unidade de saúde, eu me lembro bem, a assistente social ficava distribuindo pedido de exame, que era liberado, que era pedido pelos médicos. Isso não é função da assistência social. É dar a elas condições de estar fazendo as visitas, indo nas casas, fazendo o diagnóstico social e trazer para nós, para fazer as prevenções de saúde. É fazer a busca ativa para prevenir a doença. É o que o Nadir falou. Se nós prevenirmos aqui embaixo, nós não vamos sobrecarregar lá para cima. Nós temos que deixar à disposição da população as necessidades. Nós sabemos que as doenças acontecem. Para isso que a gente se forma na área para poder tratar. Mas a prevenção, meu irmão, deveria estar aqui embaixo. E não está acontecendo. É muita incompetência que a gente está vendo aí. Mas nós vamos encarar isso de frente. Com certeza. Agora, vamos passar para o nível secundário, né? Nós temos a policlínica. Policlínica, a pessoa, vou para a policlínica. Mas chega lá, não acha a especialidade, o médico, né, para atender, e fica correndo daqui para lá, de lá para cá, um negócio danado. Nadielo, o que passa, né, no seu plano para poder resolver esse problema da policlínica? Olha, quando nós fizemos o convite ao doutor Juliano para vir incorporar essa chapa como vice, é porque nós tínhamos a convicção dessa necessidade prioritária do ipatinguense, hoje usuário do SUS, de ter um trabalho, se não for de excelência, pelo menos de uma qualidade que possa atender essa nossa... Com dignidade. Com dignidade. E o doutor Juliano, inclusive, uma das minhas primeiras conversas com ele, já há alguns anos atrás, foi na policlínica. Foi exatamente lá. Ele estava atendendo lá naquele momento. Eu nem sei se ele lembra disso. Lembro. Eu lembro que eu fui lá conversar com ele. E naquele momento ele já me falava da importância de nós termos esses especialistas, né, para poder atender a população, porque hoje a população às vezes chega em clínico geral, e o clínico ele é fundamental, é claro, mas o especialista é ele que vai resolver o problema de uma determinada pessoa de acordo com aquele problema de saúde que ele está passando. Então, esse fortalecimento da nossa policlínica, e passa também aí por essa parte, né, da prevenção. É uma demanda reprimida também. Que é uma demanda reprimida imensa. Ela fica na mão de quem sabe, que é o doutor Juliano, que vai fazer esse trabalho, essa gestão, principalmente dessa questão também da policlínica, onde ele, inclusive, conversou comigo a primeira vez, atendendo e trabalhando lá. Pois é, doutor. E vou dizer uma coisa. Tem gente aí, a gente já estamos aqui na rádio, jornal, tudo, a gente recebe essas reclamações. Gente que está tentando uma consulta com um cardiologista há 1 ano ou mais, né? E às vezes o sujeito até falece, morre e não consegue, né? Fica esperando. Como que o senhor planeja essa questão da retomada da policlínica, fazer dela de fato funcionar? Como que é isso? O atendimento secundário, ele precisa de deixar de ser um quadro na parede, só para as pessoas olharem e acharem bonito. Ele tem que ser eficaz. Aí nós temos que entender que não adianta ser eficiente, mas você precisa ser eficaz. Não adianta eu colocar o serviço para funcionar e ele não ter resultado, que é o que acontece hoje, né? Por exemplo, se um paciente me procura, eu atendo lá na policlínica, e eu faço uma solicitação de exame, esse paciente tem que retornar para a unidade de saúde, e às vezes ele volta para mim 6 meses, 8 meses depois com o resultado dos exames. Que efetividade que tem esses exames? Como é que eu vou operar um paciente que tem exame de 6 meses, 8 meses venceu, atrás? Né? Então, para você ser eficiente, esse sistema foi eficiente, ele esteve em mim, eu pedi, ele foi lá, demorou, mas voltou. Isso é eficiência. Que eficácia que tem isso? Nenhuma. O paciente continua correndo risco da mesma forma. Então, o sistema que tem que ser colocado é aquele que o paciente, ao chegar no serviço, o próprio serviço tem que ter competência para reagendar esse paciente com determinado prazo do retorno. E o sistema tem que ter eficiência e qualidade para que os exames estejam prontos no retorno. Exemplo, se o paciente me procura com uma hérnia para operar, eu peço os exames, o próprio sistema já vai reagendá-lo com 15 dias. 15 dias é um tempo suficiente para você fazer o básico dos exames, vai retornar em mim. E se eu faço a solicitação de preenchimento da autorização de internação hospitalar, a famosa IH, o sistema de autorização médica tem que ter uma forma de dar vazão para isso.
E nós temos aí, né, nós estamos falando, e nós estamos vendo aí falácias com relação a isso, da administração atual, nós temos esse hospital com o bloco parado. Eu acho que 4 salas é pouco, mas é um começo. Eu vislumbro que lá na frente, esse hospital possa ser mais pleno no atendimento. Que a gente tenha condições não só de fazer as eletivas, mas as urgências. Então, se o sistema autorizou, você tem que ter o profissional que vai fazer o procedimento cirúrgico. Não pode ser a coisa como está acontecendo hoje, vão ver onde está, onde é que dá, e faz um contrato com outro município, onde você expõe as pessoas a riscos maiores, sem necessidade. A gente sabe muito bem que podem acontecer imprevistos em cirurgia. O que acontece no campo cirúrgico, a gente tem habilidade para controlar. Eu conheço a maioria dos cirurgiões que tem no serviço público, eles são muito bons no serviço. Mas e o que acontece depois da cirurgia? O que eu posso afirmar para você, Fernando? Que um paciente de 18 anos e um de 90 anos, eles aguentam a cirurgia do mesmo jeito. O que acontece? Qual que é a diferença? É o pós-operatório. O de 90 corre muito mais risco que o de 18. Não é simplesmente largar o paciente para lá. Não tem jeito. Então, encarar isso é encarar a vida humana. Eu repito insistentemente, não tem conversa. A vida humana não tem preço. Não tem negócio com a vida humana. Já que é para poder encarar, a Nadia tem uma vida pessoal boa, eu tenho uma vida pessoal tranquila, nós estamos comprando uma briga pelas pessoas. Não estamos aqui para fazer bonito para ninguém. Então, a gente sabe o caminho de fazer, então vamos colocar em prática. O que nós estamos pedindo apoio das pessoas é para pôr em prática o que a gente sabe que vai funcionar. Agora, Nadir, Fernando, tem o detalhe da saúde da mulher, hein? Sobre um atendimento especial, poderia ter um centro de saúde na Policlínica para cuidar exatamente da saúde da mulher. Isso é uma reivindicação antiga da população. E eu vou até deixar o Fernando falar sobre o doutor Juliano, porque ele já tinha, né, me atentado sobre isso, mas eu quero só, antes dele, dizer o seguinte, que você tocou num tema muito delicado e eu mais o doutor Juliano estamos andando nas ruas da cidade, não de caminhão, mas a pé, conversando com as pessoas, olhando no olho, como a gente sempre faz. E nós temos detectado uma situação, eu vou dar exemplo pontual, colonoscopia. Nós estamos encontrando pessoas que estão desde 2021 na fila para fazer uma colonoscopia. Agora está sendo chamado, porque aproximou a eleição, ele correu lá e fez um contrato com o prestador, comprou e etc, exame. Mas o cara está desde 2021, eu não sou médico, mas eu sei que quando o médico pede uma colonoscopia, é que ele está suspeitando de alguma coisa que pode inclusive ser grave na pessoa. E aí o cara fica 3 anos esperando, quando ele fizer o exame que ele chegou lá, se for o início de um câncer, por exemplo, Deus me livre disso, mas o que já aconteceu com esse cara 3 anos depois? É perigoso chegar lá o chamamento dele para fazer a colonoscopia, ele já não está mais. Não, endoscopia nem existe mais, hoje nem está acontecendo na rede. E nós temos um caso de uma moça lá do Nova Esperança, eu estou falando porque ela permitiu que nós falássemos, ela chama Val, e ela perdeu o pai exatamente porque ele estava aguardando uma cirurgia, inclusive de hérnia, não, de vesícula, sentindo muita dor, e foram empurrando ele com a barriga, empurrando, ele infeccionado. Aí depois de muito tempo mandaram ele para Bom Jesus do Galho, ao invés de operar aqui com um bloco cirúrgico aqui. Quando chegou lá em Bom Jesus, como lá não tem UTI, e ele tinha tido um AVC, o médico falou, não, devido à sua comorbidade eu não vou te operar. Ele voltou e continuou sofrendo, e foi a óbito. Ele foi a óbito, esse senhor. E pior de tudo, quando estava fazendo 4 ou 5 meses que ele já tinha ido a óbito, ligaram para ele, para a filha, falando que a cirurgia saiu. Ela falou, agora só se for lá no Da Paz para operar meu pai. Então, essa é a verdade da situação que nós estamos vivendo em Ipatinga hoje, com um bloco cirúrgico praticamente fechado. É um absurdo o caos. Doutor, e o Centro de Saúde da Mulher? Centro de Atenção à Mulher. De Atenção à Mulher. Centro de Atenção à Mulher. Bom, uma coisa que todos nós vamos concordar é que o esteio da família é a mulher. Nós somos maridos, filhos e temos as nossas mães, né? Eu tive o dissabor de perder a minha há pouco tempo e sei a dor que é isso. Então, assim, os cuidados com a saúde da mulher são diferentes, eles são mais intensos e tem que ser encarado dessa forma. Então, se você tem um centro de atenção integral à saúde da mulher, o que ela precisar tem que sair desse centro. Se ela precisa de atendimento ginecológico, vai ter nesse centro. Se ela precisa de uma consulta especializada, esse centro vai poder encaminhar e vai poder fazer o agendamento para ela, para que ela tenha um atendimento com os especialistas que forem necessários.
Por isso que uma das grandes propostas que a gente está colocando no município hoje, a criação do Hospital da Criança, é para focar na qualidade de vida da família. A gente sabe o que uma mãe sofre quando o filho adoece e tem que ficar procurando e não tem onde atender. E olha que eu não estou desmerecendo o atendimento de hospitais maravilhosos como o do Márcio Cunha, que faz o que pode. Né? Então, assim, o que pode ser feito, é feito. Mas nós somos macro de 35 cidades. E a qualidade dos atendimentos pode ser muito melhor do que está aí. Então, o Centro de Atenção Integral à Mulher, ele vai acontecer e nós vamos mudar o atendimento da saúde feminina no município. Joia. Nadielo, você, 2 anos e meio, né, de governo, foi o seu governo, mas nesse período você deixou o bloco cirúrgico lá do Hospital Municipal praticamente pronto. Como é que foi isso? É verdade, Fernando. Eu falo que Ipatinga é a cidade dos milagres. Eu falava isso direto e muita gente às vezes tripudiava, né? Achava até que a gente estava jogando para a galera. Mas gestão séria, com equipe séria e com a bênção de Deus. Porque, na verdade, pouca gente sabe, mas nós não tínhamos dinheiro nem para fazer o projeto arquitetônico. O projeto ali nós ganhamos ele, entendeu? Até um erro até meu aqui, eu esqueci o nome agora da arquiteta, mas eu vou lembrar, ela é esposa até daquele médico que joga futebol comigo, que é anestesista. Né? Vanderlei? Não é o Vanderlei. É o que corre mais do que o Vanderlei ainda. O Vanderlei é meu conterrâneo lá. Tá eu vou lembrar daqui. É o Marcelão? Não. Eu preciso de lembrar o nome. Eu vou lembrar. Edmundo. Doutor Edmundo, um abraço pro senhor aí. Edmundo. Pescador. Bola cheia. O Edmundo é endoscopista. É endoscopista? Então tá. Então, gastroendoscopista. Gastroendoscopista. Então, Lígia! Lígia, um abraço pra Lígia. Ela deu de presente para nós. Ela fez gratuitamente. Então, nós devemos aí a Lígia, né, a esposa do doutor Edmundo, esse presente que ela deu para a cidade de Ipatinga. Nós nem pagamos por aquele projeto. Só para você ter uma ideia. Ali começou a história. Então, e aí, mas não tinha dinheiro. E agora? Como é que nós vamos construir? E existia uma retenção de recursos por parte do governo do Estado, que era o PROOSP. O PROOSP é um recurso que vem para o município, e esse estava retido, esse recurso, entendeu? E aí, o tempo foi passando e começou a pingar. Tipo assim, era para chegar a 400, chegava a 200, era para chegar a 500, chegava a 300, e eu chamei a secretária da época, a Érica Dias, naquela oportunidade, e falei com ela, falei, Érica, o negócio é o seguinte, esse dinheiro nós não estamos contando com ele com precisão, porque ele não estava nem vindo. Vamos fazer um negócio? Vamos colocar esse dinheiro numa caixinha, numa poupança, para que nós possamos conquistar o tão esperado bloco cirúrgico. Eu lembro que ela arrepiou, o olho dela encheu de água. Ela falou assim, não, mas o senhor está brincando. O senhor está pensando, sem recurso, né, não fazer o bloco cirúrgico? Eu falei, tô. Vamos pegar esse recurso aí. Chegou 400 mil, você guarda ali, para nós fazermos o bloco. E foi pingando esse dinheiro, até que nós tínhamos recurso total para a construção da obra e para a compra dos equipamentos. Não fomos para aventura, não. Uhum. Entendeu? E ali, com esse recurso, nós fizemos o bloco cirúrgico. A obra, ela estava em fase de conclusão, quando nós terminamos o governo, em 2020, e ela seria inaugurada em março de 2021, 3 meses depois. Tudo pronto para a inauguração. Eu estava pressionando, isso aí eu conto e morro de rir dessa história, que eu estava pressionando a empresa, ela chama Ribeiro Alvim, que você pode consultar, quem tiver dúvida. Essa empresa, eu falei com eles, nós vamos inaugurar em março, mas no meu subconsciente eu queria inaugurar em abril, que era aniversário da cidade de Ipatinga. Entendeu? Mas eu estava pressionando para março. E, infelizmente, o governo esperou mais de 2 anos, paralisou a obra por mais de ano, exatamente para quê? Para não falar que a obra foi uma construção do governo do Naná. Só que ele esqueceu que tinha gente morrendo. Ele esqueceu que tinha gente indo para Bom Jesus do Galho, num hospital sem condição. Eu falo que ir para Bom Jesus do Galho para operar é a banana comendo macaco. Porque minha avó morava em Bom Jesus e eu trazia minha avó para operar em Ipatinga. Agora nós estamos levando nossos filhos para operar em Bom Jesus do Galho. Então, isso é um negócio sem lógica. Invertendo. Exatamente, uma cidade com um orçamento de quase 2 bilhões de reais, levar um paciente nosso para operar em Bom Jesus do Galho, com todo respeito ao meu querido Bonja, uma cidade que o hospital sequer tem UTI. Então é isso que está acontecendo.
o bloco cirúrgico é essa a verdadeira história dele. Vamos mostrar isso? Vamos mostrar, mostrar. Porque aí não tem resenha, né? Tem um vídeo aqui contando essa história, que é história com H, né? Com H, história verdadeira. Vamos mostrar a obra do bloco cirúrgico. Aqui a gente mostra, né? Mostra a verdade, é isso aí, o bloco cirúrgico. E eu quero perguntar para o doutor Juliano. Nós falamos aqui sobre essa questão da necessidade, da viabilidade de tudo. E como que vai fazer para esse bloco cirúrgico funcionar, doutor? Óbvio, com gestão, né? A gente tem que ter conhecimento do que precisa e fazer gestão em cima disso. Eu vou citar um exemplo para você do passado. Eu entrei em concurso público no Serviço Público de Ipatinga em 1994, no governo do João Magno na época. Como é que funcionava? A gente foi trabalhar no Hospital Municipal e eu também fui para a Policlínica depois. Naquela época, eu atendia o paciente cirúrgico, eu pedia o risco cirúrgico, esse paciente voltava para mim e eu marcava a cirurgia. Eu mesmo marcava a cirurgia no Hospital Márcio Cunha. Naquela época era permitido fazer isso. Por isso que a gente conseguia fazer 50, 60 cirurgias por mês. Nós temos um bloco cirúrgico agora. Se ele funcionar mais ou menos, eu acredito que cada sala faria hoje em torno de, no mínimo, 5 cirurgias. No mínimo. Conseguimos fazer até 10, dependendo do porte do procedimento. Mas considerando que você vai fazer 5, nós vamos ter 400 cirurgias possíveis só de segunda a sexta-feira por mês. Nós estamos falando de quase 5 mil cirurgias por ano, só com 4 salas de cirurgia. Eu não me lembro, e eu tenho certeza que os outros colegas lá da Policlínica Cirurgiões, nós somos 4, não me lembro de ter sido procurado e eu me perguntar se eu queria operar no hospital. Eles estavam tentando terceirizar o serviço, que eu acho isso um pecado muito grande, porque se você consegue equacionar dentro da sua carga horária, nós somos cirurgiões da rede, nós desafogaríamos 5 mil cirurgias por ano, desde que a gente tivesse condições de trabalho e valorização para isso. Então é pôr para funcionar, irmão, não tem mistério. Tá lá, tá pronto. Botar o bloco na rua. Tá pronto. Né? Vamos conversar e colocar isso para funcionar de forma que a população seja atendida aqui no hospital, que se tiver complicação vai ser resolvida aqui. Verdade. Agora, Nardielo, esse bloco cirúrgico funcionando traria benefícios, a gente pode enumerar aqui um por um, mas desafogar o hospital principalmente. Né? Nós falamos muito aqui, doutor Juliano, com um conhecimento maior do que o nosso, da importância do sincronismo de funcionamento do primário, secundário e terciário. Então, hoje, por que o hospital municipal está lotado? Por que ele tem gente lá 20 dias no leito? No corredor. Aguardando uma cirurgia. Por quê? Porque o bloco cirúrgico não está funcionando. Então, quando ele está ocupando aquele leito 20 dias sofrendo, aguardando uma cirurgia, ele está ocupando um leito que podia desafogar lá no secundário o cara que está na UPA, deitado numa maca que não tem nem colchão. Infelizmente, hoje o cara está deitando na lata. Tem maca lá que não tem nem colchão. Então o cara fica lá 5, 10, 15 dias esperando para subir para o terciário, para o hospital municipal, porque o cara do municipal, o paciente do municipal, está esperando para ir para fazer a cirurgia. Então, quando o bloco cirúrgico funcionar de verdade, e nós vamos colocar para funcionar, se Deus quiser, ele vai desafogar aquele leito do hospital e abrir espaço para quem está lá na UPA aguardando. Então, é o engrenamento fundamental. Fundamental. Ou seja, nós vamos botar o povo no bloco, se Deus quiser. Pois é. E olha, então vamos passar para um outro tema que eu acho fantástico, hein? Do plano de governo de vocês, mas eu gostaria de saber, aliás, eu estou aqui sendo
apenas o portador das perguntas que a população quer fazer. Então, o Hospital da Criança, uma coisa maravilhosa que vai vir aí. Eu gostaria que primeiro o Nardielo desse essa concepção para o doutor Juliano explicar para a gente. Olha, o Hospital da Criança, quando o doutor Juliano falou comigo a primeira vez sobre o Hospital da Criança, confesso que eu fiquei emocionado. Porque nós que somos pais, sabemos o sofrimento que é você ver seu filho aguardando uma oportunidade num hospital. A gente ainda tolera ainda, né? Quando é na gente. Mas no filho da gente, dói mais. Dói, verdade. Eu tenho um amigo meu que fala assim, quem beija meu filho, minha boca adoça. Então, eu não vou falar sobre o Hospital da Criança, porque seria eu tirar do dono da patente a oportunidade de fazê-lo. Então, o doutor Juliano, ele me emocionou quando ele falou sobre o Hospital da Criança. Então, eu quero que ele fale para a população sobre essa obra que nós vamos construir, se Deus quiser, no nosso governo. Aliás, Carlos Drummond de Andrade tem uma frase interessante, que eu gosto muito. Os pais não vieram ao mundo para enterrar os filhos, né? A lógica é o contrário, né? Então, é isso que o Nardielo diz. Você vê o seu filho doente, sofrendo e até às vezes vindo a óbito por falta de um atendimento especializado, de um atendimento, enfim, é terrível. Mas, doutor Juliano, explica para nós essa questão do Hospital da Criança. Olha, até por formação, criação e acreditar, eu sempre senti que a dor do outro doía em mim, né? E eu sou pai de 4 filhos. Como médico, todas as vezes que eles adoeciam, eu entrava em desespero. O termo é esse, né? Quando você é pai, você não é médico. Então eu sempre tive condições de correr atrás de colegas para poder resolver. E você para pensar, gente, a imensa maioria da população não tem esse acesso, infelizmente. Nós estamos vendo aí muita criança parada com solicitação de cirurgia, esperando vaga em Belo Horizonte para poder operar. Nós temos colegas aqui na região sobrecarregadíssimos, colegas cirurgiões pediátricos sobrecarregadíssimos, que não dão conta da demanda. Então, nós estamos falando do Hospital da Criança, que não é só um local para internar a criança se for necessário. É para resolver um problema cirúrgico se for necessário. É para ter UTI pediátrica e neonatal se for necessário. Se é necessário, a gente sabe que a gente vai montar uma estrutura, o que eu chamo de estrutura plena, para atender e resolver a demanda das nossas crianças. Aquilo que eu falei mais cedo, é você evitar a doença, mas ela acontecendo, ter onde resolver. Nós temos uma cidade, né? O Nardielo, ele falou, e ele é humilde nisso, a gente tem que reforçar, tudo o que ele fez com 1/4 do orçamento que tem aí hoje. Nós podemos fazer muito. Essa cidade é uma cidade polo. Essa cidade tem a vocação de ser o portal do leste de Minas. Patinga tem condições de fazer esse Hospital da Criança? Tem condições de fazer, mas eu te dou um dado interessante. Nós temos entes federados, né? Nacional, estadual e municipal. Eu me lembro na época que eu tive a oportunidade de fazer gestão de pasta nesse município, naquela época existiam disponível no Ministério da Saúde 72 bilhões de reais aguardando projeto de investimento em saúde. No final daquele ano, foram executados 2 bilhões. 70 bilhões de reais voltaram para os cofres públicos, por falta de projeto. Então, se você tem projeto, você tem onde correr. Nós temos uma prefeitura forte, economicamente forte, mas que ela tem parceiros mais fortes ainda. Se não quer fazer, não faz. Mas se quiser fazer, faz. É vontade política, Nardielo? Vontade política e gestão. Eu gosto sempre de falar isso. Ipatinga hoje não tem problema de dinheiro. Ipatinga tem problema de gestão. Nós fizemos um bloco cirúrgico sem ter dinheiro para fazer o projeto. A doutora Lígia nos deu de presente. Então, quando você faz gestão, você procura o recurso, você procura o projeto. O doutor foi muito feliz. Grande parte do recurso que volta hoje para os cofres do governo federal, não só na saúde, como em outros segmentos, é falta de projeto. E nós vamos trabalhar para que isso mude aqui na cidade de Ipatinga. É verdade. Aliás, gestão, nós estamos, essa palavra, né? E nós estamos com um problema sério, mas seríssimo aqui, que é o SAMU. E o SAMU é um negócio assim que chegou, né? Foi implantado, desde que foi implantado, é uma espécie de anjo da guarda, né? Que não tinha.
O sujeito sofre um acidente ali, tá lá o SAMU, sofre um troço aqui, carrega pra lá, carrega pra cá. Mas o SAMU aqui tá muito, não vou só usar essa palavra, bagunçado, né, Nardiello? Como que você pensa essa questão do SAMU? Olha, primeiro eu quero dizer que os profissionais do SAMU são verdadeiros abnegados. São heróis. Heróis. Eles se julgam, heróis. Eles inclusive se intitulam samuzeiros. Então, meu respeito a todos os servidores públicos que trabalham no SAMU. Bom, essa história é importante. Quando eu era prefeito, eu recebi um pedido do governo do estado para receber aqui na cidade de Ipatinga um representante do governo do estado. E naquela oportunidade, eu recebi num domingo à noite. Eu lembro que ele estava vindo de uma missão, parece em Valadares ou outro lugar. E eu recebi até o Frederico, que estava comigo, o doutor Fred, à noite no domingo, aqui no escritório da região metropolitana, aqui no Novo Centro. Aqui no Novo Centro. Estava com ele, inclusive, naquela oportunidade, o prefeito Coronel Fabriciano. Eu lembro muito bem dessa situação. E ali foi feito, para mim, a primeira proposta de regionalização do SAMU. E eu, de pronto, eu não aceitei. E eu não aceitei, não que eu seja contra a regionalização, não que eu entenda que nós não devemos pensar em consórcio, não que nós devemos pensar em cooperativa, em colegiados. É porque a proposta era ruim para a cidade de Ipatinga. Por que a proposta era ruim? Porque somente nós tínhamos as viaturas e a proposta de regionalização é que as nossas viaturas seriam distribuídas entre os municípios. É claro que futuramente viria para os demais municípios. Qual foi? E a economia era grande. Não vou mentir aqui, não. Financeiramente falando, a economia era grande. Só que eu não poderia trocar, mesmo sem dinheiro. Prejuízo para a população. Eu não poderia trocar a economia pela saúde do povo de Ipatinga. Exato. Pelo atendimento maravilhoso do SAMU, de minutos, né, de segundos. Então, eu não poderia trocar. Então, eu preferi, naquela oportunidade, refutar. E isso foi feito. Eu não aceitei, porque nós íamos pegar nossas viaturas e distribuir pelas cidades vizinhas. Então, eu falei, não, a partir do momento que todas as cidades tiverem suas viaturas, aí nós vamos estabelecer um sistema de consórcio. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E depois, o prefeito atual aceitou fazer, e aí vem o detalhe. Fez e votou na Câmara de Ipatinga num sábado e num domingo de jogo de Copa do Mundo. Eu quero saber, só teve um projeto de lei que foi votado sábado e domingo aqui em Ipatinga durante 4 anos, que foi a entrega do SAMU. Por que votou sábado e domingo? Para a população não ver? Para a população não participar? Num dia de Copa do Mundo, de jogo de Copa do Mundo? Você acha que isso é bom? Se fosse bom, você fazia no meio da rua, para todo mundo ver. Então, eu tenho certeza que nós estávamos certos naquele momento. E agora, o que nós vamos fazer para frente? O próprio doutor Juliano vai dizer, mas eu fui tentado para fazer isso com uma economia, com dinheiro, mas nós não fizemos, porque hoje a população sabe que não foi o melhor caminho. A prova disso é o tempo que aumentou para atendimento. Pergunta para o povo, não pergunta para mim, senão vai ficar parecendo que eu estou fazendo política aqui. Mas a população sabe se melhorou ou se piorou. Não por falta de qualidade do profissional, mas pela logística que hoje é utilizada. É pura verdade. A população está sentindo na pele esse problema hoje do tempo, né? Que aumentou. Hoje, quando você liga para o SAMU, o atendimento é feito lá em Governador Valadares. É isso que eu ia falar aqui. Não é isso aí, doutor? Lá em Valadares. Bom, como fazer, doutor Juliano, para esse problema ser solucionado ou resolvido? Apenas sendo solidário e corroborando o que o Nardiello falou, eu também, no pouco tempo que eu tive nessa gestão, eu fui radicalmente contra isso, né? Acho que não faz o menor sentido eu ligar para 192 para uma emergência e alguém lá de Valadares me atender que não conhece a cidade, não conhece as ruas, para saber se pode ou não ter o atendimento. Você tem que ter o seu serviço próprio. Nós vamos trabalhar também para que a gente volte a ter a municipalização disso. Se não for possível, nós vamos ter o próprio. Aí você fala que você vai aumentar o custeio do município com isso. Olha, eu vou te dar um exemplo. Tem outros. A UPA, ela não pode ter internação. Lá, por definição de funcionamento, o paciente só pode ficar 24 horas em observação. Se depois das 24 horas ele precisar de internação, ele tem que ser transferido para um hospital. E quando ele vai para um hospital, essa internação é coberta pela autorização de internação hospitalar, que chama IH. O custo é feito pelo Sistema Único de Saúde.
que acontece na UPA hoje? Os pacientes estão ficando 10, 15 dias internados e tomando antibióticos caros. E quem paga? O recurso público do município. Só com essa alteração que nós vamos fazer a nível hospitalar, evitando essas internações na UPA, você vai ter dinheiro para cobrir o SAMU local. Além de fortalecer, vamos dizer assim, a questão da dignidade humana, né? Respeito, imagina, né, Nadia, o sujeito cai na UPA, hoje, desculpa a expressão, mas hoje quando você vê falar assim, ó, for pra UPA, vai pro inferno, né? Porque vai ficar ali esperando horas e horas, e quando chega e para atendimento, é isso que o doutor falou, você falou, fica lá na maca, às vezes, 2, 3 dias, 10 dias, né? Eu recebi um áudio recentemente de uma mãe desesperada, a filha já tinha quase 10 ou 12 dias que estava na UPA. O doutor foi muito feliz em falar nessa questão, porque esse paciente ele fica todinho na conta do município, 0 na conta do SUS, ele está ali num local que não poderia, né, ter a internação, ele está sofrendo e ainda tem mais um detalhe. O acompanhante dele não tem nem cadeira para sentar. O banco que o acompanhante dele está sentando não tem nem estofado. E ele tem uns que estão ficando deitados numa maca que não tem colchão. Uma vereadora há pouco tempo filmou lá e mostrou para a população. Então, além de ter o prejuízo financeiro, né, para o município, mas o mais importante de tudo é o sofrimento humano do paciente e de quem está acompanhando o paciente. Além dos funcionários também. Não, funcionário nem se fala. Funcionário da UPA para mim é herói. Entendeu? Eu trato como herói. Porque passar por tudo isso que eles passam ali, a luta que eles passam... Sem os instrumentos, sem o medicamento, sem o... Não, e outra coisa, e aguentando ainda, porque o cara... Você tá deitado ali na maca. O acompanhante quer ficar. Mas como que ele vai ficar se ali não pode internar? Então, é tudo muito sofrido, né? E por que ele tá deitado ali? Porque lá no hospital tem um leito ocupado por alguém que já poderia ter operado no bloco cirúrgico do lado e ido embora para casa há 10 dias atrás. Então é essa corrente, é essa engrenagem que nós vamos fazer funcionar para tirar o sofrimento do povo. Tem outra coisa, Fernando. Estou falando em dinheiro aqui não. Estou falando em gestão. Nós não estamos falando de dinheiro, pelo contrário. O doutor falou aqui em economia. Que ele explicou. Ele não falou em gastar mais, não. Se você não deixar o cara 10 dias lá, é economia para o município. Então o que está faltando na cidade de Patinga é gestão. Um prefeito incompetente que não teve gestão para cuidar da saúde do nosso povo. Tem uma outra coisa, só querendo complementar, que é a questão do lado humano. Eu, como médico, eu afirmo para vocês que o paciente tem que ter dono. O que é dono? Ele tem que ter um médico dele. Quando você fica jogado, entre aspas, eu vou ser mais suave nessa colocação, num local que não deveria estar, que é o caso da UPA, você não tem seu médico. É quem está no plantão que vai lá ver, que não sabe o que o outro fez, aí vem para outro, você fica lá 10 dias, no mínimo 15 médicos vão ver seu caso. Então, assim, aí você trata sinais e sintomas e dá remédio para sinais e sintomas. Você não está tratando doença. Se eu tenho um paciente, eu consigo ver dia a dia a evolução dele, eu dou solução mais rápido para o problema. Então, nós vamos enfrentar isso de frente, vamos enfrentar para resolver essa questão. Depois, num outro momento, como tem um sistema mais extenso, né, na nossa proposta de fazer o nosso hospital municipal virar um hospital universitário, vão ter professores acompanhando esses pacientes, e os futuros médicos terão pacientes onde eles vão acompanhar a evolução e o aprendizado é outro. Eu vim da Universidade Federal de Minas Gerais, eu vim do Hospital das Clínicas, onde a gente tinha a honra e o orgulho de acompanhar os nossos catedráticos, os professores. A gente não atrasava, ficava de olho vidrado para ver a postura do professor. E hoje, com a Faculdade de Medicina aqui, tem diversas faculdades aqui nessa área, e isso está sendo subaproveitado, né? Não, mas nós vamos enfrentar isso e vamos resolver isso. Inclusive, Fernando, eu quero aproveitar a oportunidade para responder uma pergunta que foi enviada a mim aqui, se nós estamos pensando em terceirização da saúde. Ah, sim. Essa pergunta eu quero deixar muito tranquilo a nossa população e os nossos servidores. Não existe nenhum projeto nosso para terceirizar a saúde. Nós sabemos que tem alguns outros candidatos falando nisso, e até já fizeram em alguns municípios. Nós não pensamos em momento algum em terceirizar a saúde de Ipatinga. Mesmo porque o problema da saúde de Ipatinga não são os nossos funcionários. Eu repito aqui, o problema nosso é gestão. Não tem falta de dinheiro. Cidade que tem 2 bi
Nós temos 6 mil cidades no Brasil, nós catamos no dedo, são 30 ou 40 que tem orçamento acima de 1,5 bilhão. Então o problema nosso é gestão. Não existe qualquer chance de terceirização da saúde de Ipatinga. Existe sim uma gestão séria que vai ser feita em parceria com quem tiver disposição de fazê-lo, para que a gente possa fazer o nosso povo, não deixar o nosso povo sofrer como tem sofrido. Importante você dizer isso, Naná, porque tranquiliza os servidores, né, os funcionários, porque a terceirização, claro, na prática seria o corte de funcionários, demissão. O que nós estamos precisando não é de terceirizar, nós precisamos de parceiros e de gestão. E é isso que nós vamos buscar, essa é a mentalidade e é o que o doutor Juliano vai colocar em prática, porque ele vai fazer essa gestão dessa saúde junto conosco. Muito bem, nós estamos caminhando para o final do Que História é essa, Naná? É o nosso podcast que nós vamos apresentar aqui, né? Hoje é o primeiro, e depois virão outros e vamos esclarecer para a população, passar a proposta do Naná, do doutor Juliano, olhar nos olhos da população aqui e resolver de todas as áreas, né? Estamos começando pela saúde, depois vai ter obras, e enfim, esporte e por aí, né? Vamos falar muito aqui, conversar muito, mas para finalizar, eu quero que vocês contem um caos aí, né? Sempre tem, né? E, aliás, tem muitos, eu sei, o Naná então nem se fala. Mas eu quero começar com o doutor Juliano. Nos atendimentos, né? Na vida do senhor, como médico e tudo, o que teve algum caos assim que chamou a atenção, que o senhor se lembra aí na hora? Eu sei que peguei de surpresa aí, mas conta pra gente, doutor Juliano, uma história. Olha, né, se for contar as dificuldades da medicina, nós vamos ficar aqui umas 2 semanas só falando, porque eu tenho aproximadamente mais de 15 mil cirurgias feitas só aqui, nesse período que eu estou aqui. É muita coisa. Mas uma me chamou atenção há uns anos atrás, que mostra a dificuldade hoje do serviço público e até mesmo o comprometimento do serviço público pela quantidade de serviço que existe, não talvez pela qualidade dos profissionais, estou falando da classe médica, que eu tive que dar solução de forma muito rápida. Eu me lembro que na época eu atendia na unidade de saúde Vila Celeste, eu atendia como clínico lá na época. Como eu falei para vocês, eu sempre me virei, sempre gostei de fazer, trabalhar na minha área. E um paciente jovem na época, 16, 17 anos, chegou com quadro de dor abdominal, eu examinei e, por formação, eu fiz o diagnóstico de apendicite dele e mandei ele procurar, na época, o serviço de urgência, a UPA. Fiz o caminhamento, ele foi para a UPA e, para minha surpresa, ele voltou no dia seguinte, lá no posto, falando assim, eu fui lá, o doutor falou que eu estava com a virose e mandou para casa com esse remédio aqui. Eu falei com ele assim, você espera um pouquinho, você está com pressa? Não, senta ali um pouquinho. Terminei de atender a minha agenda, botei ele no meu carro, entrei com ele pelo pronto-socorro do Márcio Cunha, operei ele e dei alta 3 dias depois, que de um dia para o outro a apêndice tinha perfurado. Mas ele saiu bem. Mas era uma virose lá. Era virose que era cirúrgica, virose cirúrgica. Virose cirúrgica. Quer dizer, o cirurgião mandou para o local com o diagnóstico, falando precisa de operar, e o outro mandou para casa com um diagnóstico contrário. É brincadeira. Essas coisas acontecem, nós temos que evitar, né? E muito. Né? Ô Naná, se não contar a causa aqui, nós vamos. Esse podcast vai varar aí mais 1 hora, né? Mas conta um pra gente aí. Mas aqui, eu não vou. Se você tá pensando em falar de coisas da boleiragem, não quero. Da boleiragem nós vamos deixar pro dia que for falar do esporte. Fala aí, algum caso aí do período que você foi prefeito, ou como vereador, alguma coisa interessante. Na verdade, Fernando, eu quero até aproveitar e responder mais um internauta que me perguntou aqui sobre a unidade de saúde do Esperança. Né? É a unidade de saúde prioritária nossa. A primeira que nós vamos construir é no Esperança. Nós já fizemos 5 e a nossa meta, em 2 anos nós fizemos 5, a nossa meta é fazer 10 em 4 anos. E a primeira que nós vamos fazer é do Esperança. Bairro Esperança tem uma unidade de saúde totalmente ultrapassada, era a 6ª, era a próxima que nós faríamos, caso nós tivéssemos vencido a eleição, e o lote já está lá do lado. Já tem o lote, já tem o local para fazer a unidade de saúde. E o governo tinha dinheiro, porque dinheiro está aí, né? O governo não teve competência para fazer. O mais difícil está lá, que é o lote. É a área. Eu quando estive na administração,
a gente enfrentava um problema sério com áreas aqui em Ipatinga disponíveis para colocar algum equipamento, né? Quer dizer que já tem a área, meio caminho andado. E a área virou um colonhão, um matagal, que inclusive gerou muito mosquito da dengue e talvez a chikungunya que você pegou até oriundo daqueles mosquitos. Pelo amor de Deus. Então, enfim, só respondendo, ela é a nossa prioridade, a primeira que nós vamos construir vai ser a do bairro Esperança, porque ela está totalmente obsoleta. Olha, eu vou deixar para contar o caos pitoresco, para a gente dar uma boa gargalhada na hora da bola. E eu já sei até qual que eu vou contar, mas não vou dar spoiler não, entendeu? Eu não vou dar spoiler não, mas eu vou contar um caos triste, mas verdadeiro, real, que me inspirou a construir o bloco cirúrgico. Eu, quando era prefeito de Ipatinga, eu ficava metade do expediente no gabinete para fazer os despachos internos e a metade era na rua. E assim vai ser de novo. Na rua é onde o povo está. É onde você ouve, você vê, você olha no olho. Estou vendo um prefeito aí em Ipatinga hoje que agora está na rua. Agora ele vai visitar a obra, agora ele vai... a obra que ele não consegue terminar, mas ficou 4 anos no gabinete, escondido atrás de um telefone celular, só no Zap, só na rede social. Então o Naná não. O Naná gosta de gente. Gosta de abraçar, eu gosto de bater papo, eu gosto de botar meu chinelo, gosto de ir na feira. Então é isso. E eu tinha no meu telefone celular a situação dos pacientes internados no Hospital Municipal. E lá naquela oportunidade tinha um senhor, eu não vou citar o nome aqui, mas eu lembro, mas eu não tenho autorização para isso, mas eu lembro perfeitamente o nome dele, porque ele me tocou muito. E esse cara, ele deu entrada no hospital, e ele precisava de fazer uma pequena cirurgia, provavelmente ele teria que amputar um dedo do pé, problema de diabetes. E esse cidadão ficou ali esperando ser puxado pelo hospital Márcio Cunha para fazer essa cirurgia. Como aparentemente o caso dele não era tão grave, ele foi ficando 1 dia, 5 dias, 10 dias, 20, 30. Sofrimento, hein? Se eu não me equivoco, 40 dias. Quando ele foi amputar, ele perdeu a metade do pé. Ou seja, aquilo que era só a ponta do dedo já havia necrosado, que fala, né, doutor? Necrosado. Já havia necrosado e ele perdeu praticamente o pé todo. Aquilo me tocou para a necessidade da construção do bloco cirúrgico. Aquele cidadão poderia ter feito uma cirurgia ali, de minutos, ficado ali de um dia para o outro, e ele ficou quase 45 dias aguardando, e ele perdeu uma parte do corpo dele, porque ele ficou aguardando aquilo ali. Essa situação foi uma inspiração muito forte que Deus me tocou para a necessidade da construção do bloco cirúrgico. E quando o bloco cirúrgico estava quase pronto, nós fomos definir qual nome seria colocado naquele bloco cirúrgico. E aí eu me reporto a primeira funcionária do Hospital Municipal que faleceu na trincheira contra a Covid-19. Eu estou falando de Iná. Iná foi a primeira profissional da saúde a falecer ali na trincheira contra... E por isso o bloco cirúrgico leva o nome dela. Esses 2 casos, a inspiração do bloco cirúrgico e o nome que batizou o bloco cirúrgico, que marcou a minha vida quando eu vi aquela mulher na trincheira perder a vida para defender vidas, elas 2 marcaram. Esses 2 casos eu prefiro deixar na saúde do que um caso pitoresco nesse momento. E agora, com certeza, você e o doutor Juliano vão ter a oportunidade de fazer mais e muito mais nessa área de saúde. Olha, isso é o objetivo principal. Nós temos vários gargalos na cidade e nós vamos discuti-los em outras oportunidades. E que história é essa, Naná? Mas aí eu falo da questão da educação, da valorização dos nossos professores, dos nossos alunos, eu falo da mobilidade urbana, eu falo da segurança, mas hoje o foco é a saúde. E para a saúde, eu tenho certeza que Deus me iluminou quando nós escolhemos o nome certo para poder estar ao nosso lado para cuidar do nosso povo. Doutor Juliano, um médico que dispensa comentários. Eu estou visitando. Nós tivemos recentemente no Bom Jardim, esse fim de semana tivemos no Morro São Francisco, começamos ali pela Rua Saigon, descendo pela Colônia, passando ali nas casas. E quantas pessoas que nos chamaram dentro da casa, eu estava do lado dele. Eu não estou aqui fazendo média, jogando confete, não. Eu, doutor, o senhor lembra daquele caso? Eu lembro agora de uma senhora que falou assim, você lembra, meu filho tomou um tanto de tiro e ele chegou lá praticamente morto. E o senhor
fez a cirurgia nele, meu filho está vivo até hoje. Esse homem tem história para contar. Ele já mexe com o sentimento das pessoas de Ipatinga na área da saúde já há algum tempo. É do ramo, né, Nádia? É do como ramo, a gente diz, né? É do ramo. Não é nenhum curioso, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos devolver a dignidade para a saúde da nossa população, para a nossa população. Eu não tenho dúvida disso, eu creio nisso, eu tenho fé, o Senhor vai nos dar força para isso. Você que está me assistindo vai votar no 40, vai votar no Naná e no Juliano. Não tem aquela dupla Henrique e Juliano? Agora tem Naná e Juliano. Naná e Juliano. 40 neles. 40, né, doutor? Um grande abraço para o senhor. Eu quero agradecer a oportunidade, né? A gente vai estar aí várias oportunidades ainda para falar dos problemas da cidade. E deixar bem claro, né? Porque muitas pessoas, principalmente ligadas no nosso meio lá profissional, questionam, rapaz, por que você troca uma vida tranquila para mexer com essas coisas? Por dois motivos. Primeiro, que eu sei que política é o maior instrumento de transformação social que existe. Quando ele é bem utilizado, isso agrada a Deus. Eu me lembro bem, lá no ano de 1988, lá no Mineirinho, de Beca, fazendo meu juramento, eu fiz um juramento sincero a Deus, que é cuidar de gente. Que é o que eu estou tentando fazer nos últimos 32 anos. Amém. Amém, né, Nardiela? Graças a Deus. Então esse foi o nosso primeiro podcast. Que história é essa, Naná? A história vai ser contada aqui. E olha, você sabe, 40 é o número que você vai digitar na eleição. E com certeza o Nardielo e o Dr. Juliano estarão lá para poder solucionar os problemas dessa cidade de Ipatinga. Obrigado. Eu sou 40, sou Naná.